Olá, povo querido do nosso canal. Então, voltamos para a parte 2, né? Dessa história que vivenciamos aqui em Portugal desde a nossa chegada. Como disse no vídeo um, né? Nós viemos para Sesimbra, que é mais abaixo de Lisboa, indo para o sul de Portugal. E era uma região, assim, bem limitada em relação a trabalhos, né? Lá tinha muito trabalho para lidar com turista, né? O que seria restaurante, seria hotéis, seria a questão, né, das obras e a questão do lar de idosos, né, para as mulheres. Então, assim, é, foi um período de muito aprendizado, muito rico, jamais vou me esquecer, né, de algumas pessoas aí que se tornaram, é, né, pessoas assim, que estrategicamente foram usadas para nos abençoar. E então nós saímos de lá, né, 6 meses depois de chegar a Portugal e viemos então aqui mais para o norte de Portugal, né? Nós conseguimos uma casa até através do Facebook, né? Um aluguel de uma casa compartilhada e a gente pagava 250 euros por mês nessa casa, né? E era uma casa de 4 quartos, né? A cozinha, uma sala. Era uma casa bem grande, assim, bem bacana, muito diferente da casa que a gente arrendou, né? Lá em Sesimbra, que tinha problema com água, com, né, infiltração, a questão da umidade, era bem complicada. E então, o que que aconteceu? A gente veio, né, e chegamos, e aí, primeira coisa, né, procurar trabalho. Primeira coisa, a gente veio, né, com a cara, com a coragem, sem trabalho, e chegando na casa, né, a gente arrendou com esse casal de brasileiros que tinham arrendado essa casa, e a casa, eles moravam numa casa em cima dessa casa arrendada para gente, né? A gente arrendou um quarto, não foi a casa toda, foi só o quarto. Tinha um casal, né? Num outro quarto, tinha outras pessoas nos outros quartos. Eu sei que tinha um quarto vago e a gente ficou no quarto com suíte, né? E aí, rotina, né? Sair para procurar emprego todos os dias. Essa nova região era bem interessante porque ela tinha muita fábrica, né, muito supermercado, é uma região mais urbanizada, né? Embora a região que a gente morava mesmo, né, ali na Rua da Bandeirinhas, ali em Oiã, era um pouco, não tinha muita coisa próxima, mas tinha um bairro do lado, né, que é aqui Oliveira do Bairro, fica bem do lado de Oiã, dá coisa aí de carro de 5, 7 minutos, e a pé dá uns 45 minutos. Então ficava bem próximo, né? E aqui em Oliveira tem tudo, né? Tem desde supermercados, né? Intermarché, Pingo Doce, Lidl, vários supermercados, mercadinhos, academia, que aqui é chamado de ginásio, né? Enfim, um comércio bem maior, né? E bem mais urbanizado, escolas, né? Para para o primário, para o secundário, enfim, muitos jovens, né? Coisa que em Sesimbra a gente quase não via, né? A gente quase não via jovens lá. Era uma população, né, mais idosa, mais terceira idade. E lá em Sesimbra também, outro grande diferencial, tinha uma casa, aí você passava 2 quilômetros, tinha outra casa. Mais 2 quilômetros, outra casa. E mato, mato. Então, assim, era bem mais, né, rural do que aqui em Oiã, né, e Oliveira do Bairro. Então vamos lá, questão do emprego. Esse casal de brasileiros, o marido trabalhava, né, na siderúrgica, né, era soldador, e aí ele me recomendou que eu fizesse ficha lá, né, onde ele trabalhava. E lá mandava para vários locais, né, onde se fazia a ficha, e eu e a esposa a gente saiu caminhando, né, procurando fábricas, empresas, enfim. A minha esposa conseguiu trabalho primeiro numa fábrica de bicicletas,
né? E eu consegui, na metalurgia, eles iam fazer uma paragem, né? A paragem é um processo de manutenção, né? De uma siderúrgica que é até a Texide aqui de Portugal. E assim, eu sei que foram 18 dias, né, de trabalho que eu tive lá. E aí, terminando, era um contrato exatamente para essa paragem, que era os 18 dias. É, assim, na realidade, era sem termo, né? O tempo que durasse podia durar no máximo um mês, porque era o mês que o pessoal estava de férias. Enquanto isso, né, não tinha funcionários na fábrica, muito pouco, só para orientar aquela coisa toda. E no mais eram pessoas mesmo que vinham para fazer a paragem. Nesse trabalho, eu conheci algumas pessoas também interessantes, e Deus, assim, né, sempre colocando pessoas para nos abençoar, pessoas sensatas, pessoas justas, coerentes, né, muito bacana. Tinha um ucraniano especial que me apoiou muito, eu não sabia nada, nunca tinha trabalhado, né, com metalurgia, nunca na minha vida imaginei. E aí ele, né, me ensinou muita coisa, né? Era um pouco difícil entendê-los, falava muito pouco português assim, é bem difícil de entender, mas era muito bacana, muito legal, por ser imigrante também, né? Se compadecia assim, né, de mim e de alguns outros que estavam lá caindo de paraquedas. E a gente passou esses 18 dias lá, muito trabalho também, né? A gente limpou muito, tinha trilhos que passavam, né, as peças e tudo mais. A gente tirou todos esses trilhos, limpou de baixo, soldou o que precisava ser soldado, enfim, né, trabalho mesmo de metalúrgica. Foi uma experiência também muito interessante, embora tivesse durado só 18 dias. Abrindo parênteses e voltando lá em Sesimbra, esse outro ajudante que trabalhou comigo nas obras, o brasileiro, ele gostava muito do supermercado que tinha lá, Pingo Doce, né? Falava muito do Pingo Doce e gostava muito das promoções. E aí, um dia eu passei nesse supermercado, eu gostava muito de Intermarché, foi o primeiro contato que eu tive, né? A minha irmã lá do coração, aonde a gente ficou, ela comprava, ela passava em cada um dos supermercados, mas ela ia muito assim no Intermarché. E foi aonde eu comi os primeiros donuts de Portugal, né? Na época, 49 cêntimos, né? Eu me esbaldei, foi o ano que eu mais engordei, foi complicado até, assim, né, em termos de disciplina alimentar e tudo. Nossa, me esbaldei mesmo. E, e aí, o que que acontece? Eu cheguei a fazer uma ficha, né? O Intermarché não pegava imigrante, era só português. E no Pingo Doce fazia-se ficha. E eu fiz uma ficha online uma vez, né? Lá em Sesimbra ainda. Tá. Voltando aqui para Oiã, né? Em Aveiro. Eu terminei a paragem, os 18 dias. E aí fui para casa, e aí me falaram, olha, assim que tiver qualquer outro tipo de trabalho, a gente te chama, né? A gente te liga para te acionar, para te mandar para esse novo trabalho. Aí me falavam que tinha vários tipos de trabalho, tinha trabalho na solda, tinha trabalho, né, lá embaixo mesmo, no norte mesmo, no norte, no sul mesmo de Portugal, aonde eles tinham, aí era tipo uma mina mesmo, e tinha toda uma cidade lá de Batista que pagava muito bem, né? E o pessoal tudo torcendo para ser chamado para lá. Só que aí ficava 1, 2 meses fora e depois voltava para casa. Enfim, aí fiquei aguardando, né? E enquanto isso, né, voltei para casa, fiquei alguns dias e aí um belo dia eu recebo uma ligação e é do Pingo Doce, né? O supermercado aqui de Oliveira do Bairro, né, dizendo que eu havia feito uma ficha e que teria sido selecionado para uma entrevista com a gestora de recursos humanos. Então fui, eu falei, tô à toa, né, vou lá, e a gente não pode ficar à toa, porque tem a renda para pagar, enfim. E aí fui. E quando cheguei, até chamava Paula, né? A dona Paula, que era a gestora de recursos humanos, ela me falou assim, olha, nós temos vagas para reposição noturno
e temos vaga também para o talho, né, que é o açougue do Brasil. E aí ela falou, eu falei com ela, aí ela me falou que a reposição noturna, né, que tinha um adicional noturno e tudo mais. E como eu já havia trabalhado no Brasil à noite, eu pensei, não, eu vou pegar a reposição, né, com certeza. E é um trabalho mais fácil de aprender do que no talho. O talho, eu lembrava dos açougueiros, aquela correria, aquela questão dos cortes, eu pensava assim, meu Deus, será? Né? Nunca me imaginei trabalhando em açougue, né? Em talho, aqui em Portugal. Aí ela falou comigo assim, eu falei com ela, olha, eu queria muito experimentar a reposição da noite. Aí ela olhou assim, falou para mim assim, olha, é muito difícil, tem algum tempo já que a gente não consegue completar o quadro do talho, né? A gente está precisando muito de 2 pessoas até. E eu queria te pedir se você não poderia fazer um teste, né, no talho. Se você não gostar, não tem problema. A gente remaneja você para reposição noturna, como você quer. Eu falei, não, beleza, né? Experimentar não custa, então tá bom, combinado assim. Aí marcou o dia de eu começar e eu fui. E foi aí, Deus maravilhoso, né? E foi aí que eu conheci, né, uma das pessoas que hoje, com certeza, para mim, é um exemplo, né, de portugueses, de pessoas sensatas e amigas e aquela coisa mesmo de pessoas que Deus traz para a nossa vida. Né? Eu conheci a Bela, que era a chefe do talho nessa ocasião, né? E assim, uma pessoa acima da média, né? Na paciência, no profissionalismo, na forma de tratar, e assim, me recebeu com todo respeito, né? Com toda paciência, me ensinou os cortes, eu vi ela cortando a carne, aquilo me dava vontade de aprender e de ser igual, e de fazer igual, né? Me inspirou muito, foi assim, e como líder, né? Em Portugal foi a primeira líder nata assim que eu tive e nossa, me ajudou muito, né? Eu devo muito, grande parte, né, da minha paixão pelo ofício de talhante a essa pessoa, né, maravilhosa. E aí através dela eu conheci o marido dela, o filho, a filha, enfim, me apaixonei, minha esposa apaixonou pela família. São pessoas assim de uma honestidade, de um caráter, de uma coerência, de uma sensatez que descreve, né, toda a minha paixão inicial por Portugal, pelo povo português e graças a Deus são, né, parte, né, do de melhor assim, né, em termos de pessoas que Portugal pode oferecer. Eu sei que eu me apaixonei, né? Aí vieram as formações, fui aprendendo, fui, né, lidando com as diferenças, porque é muito diferente o talho daqui para o talho brasileiro, né? Embora do talho brasileiro o que eu sabia era comer as carnes, mais nada, né? Mas eu percebi, né, a diferença até do carro-chefe de carne aqui de Portugal e do Brasil, né? Enquanto no Brasil é o boi, que é chamado até de boi, carne de boi, aqui é a vaca, né? Que a carne de boi aqui é chamada de carne de vaca por eles. E é uma carne que é muito mais cara e é uma carne que também não é igual à brasileira, né? Tem muitas diferenças. Os nomes mudam todos, enfim. Eu tive, ainda bem que eu não tive muito contato no Brasil, porque aqui eu aprendi da forma que tem que ser, né, para se entender o português de Portugal. Então, foi muito interessante. As dificuldades com a língua, né, voltaram a acontecer porque, como no Brasil, de região para região muda muito também. E aqui eles comem a vogal, mas com força e falam muito rápido, constantemente. Uma coisa que eu aprendi, né? Não entendeu? Diga, não percebi. Aí eles repetem, a gente pede para repetir devagar e aí a gente consegue compreender. Enfim, né? Então fiquei 3 anos nesse supermercado onde fiz amigos assim, né, maravilhosos que eu trago comigo e que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Cláudia que passou também como chefe, maravilhosa, um ser humano acima da média, né, do qual
o Pingo Doce não, né, não tem costume de ter, porque muitos dos líderes são pessoas despreparadas, pessoas completamente incapacitadas de lidar com o ser humano, podem ter tempo de casa, mas não têm destreza, não têm afinidade, não têm um pingo, sabe? Foi uma das causas da minha saída, né, dessa empresa, que assim, eu passei a admirar os olhos do meu amigo lá das obras e, né, quando me chamaram, isso pesou muito, né, uma baita empresa, mas infelizmente deixa muito a desejar nesse quesito, né, de liderança. Conheci, tive bons líderes também, né, que pessoas assim que sempre estavam prontas a, né, a gerir os recursos humanos, mas muito mais gente despreparada, incapacitada e pessoas, meu Deus, né, que só sabiam pressionar, atazanar e pontuar defeitos e tantas outras coisas, né? Aí na vida dos colaboradores, né? O clima muito ruim de trabalho, né? Nessa lógica eu trabalhei exatamente por causa disso, né? Mas enfim, águas passadas, teve também o seu lado muito bom, né? Lógico, é uma baita empresa, como eu disse, e eu acredito que se mexesse nessa questão da liderança, ia ser uma empresa que as pessoas iam querer muito estar lá, trabalhar, né? E não é o que eu percebo. As pessoas, amigos meus que entraram depois que eu saí já estão doidos para sair, né? Tamanha clima organizacional, muito triste. Mas enfim, né? Fiquei lá os 3 anos. Enquanto isso, né? A minha esposa começou nessa fábrica de bicicleta, não adaptou bem também por causa do pó. Elas lixavam os quadros da bicicleta e aí muito pó, né? E a minha esposa começou a ter muito problema com isso, aí saiu, trabalhou num salão de brasileiros também, que foi uma experiência, né, para ela rica, mas por estar do lado, perto, eu percebo pessoas brasileiros, né, infelizmente, também muito complicados de lidar, que só olhavam para o umbigo, só queriam lucro e não viam a parte humana e a parte dos funcionários. Complicado também. E o pior, né? Religiosos tinham tudo para ser exemplo e, infelizmente, né, eu não via nada disso. A minha esposa, no olhar dela, né, de compaixão e tudo mais, enfim, né, engolia muita coisa e eu não consigo engolir determinadas coisas. Então, o que eu vejo, a visão é essa mesmo, sabe? Explora as pessoas e aproveita mesmo. E é muito triste isso, né? Deveriam ser exemplo e também, né, pessoas que, por serem da nossa pátria, né, acolhessem as pessoas né, fossem justas, mas não é isso que eu percebia no momento que ela esteve lá. Então, saiu também, foi muito complicado, né? Enfim. Aí ela conseguiu numa outra fábrica. Aí nessa fábrica ela está até hoje, né? Tem um clima melhor, ela, né, consegue administrar bem o seu trabalho, as relações interpessoais, tem uma gestora, né, que é muito boa também, enfim, graças a Deus encontrou também o seu lugar. Eu saí desse talho 3 anos, né, e fui trabalhar na reposição de um outro supermercado, né, que é o Intermarché. E aí, desde a primeira conversa com a dona, com a gerente, né, com o gerente, é um casal que administra, completamente diferente, a forma de gerenciar, né, o profissionalismo, a justiça, a, outro nível, né? É o que eu digo sempre, no Brasil, por ter feito, né, a faculdade de gestão de recursos humanos, né, eu observo muito e lido muito com essa questão da liderança e como que pesa isso até no clima da empresa especialmente. E é outro nível, né? Graças a Deus fiz essa semana 6 meses lá e tem sido uma experiência maravilhosa. Comecei na reposição e no caixa, né? Aprendi o trabalho, muito gratificante, muito gostoso, né? Você passar no corredor
e ver aquele corredor todo arrumado, todo bonito, né? Todo ali composto, muito bom, né? O caixa também foi muito gratificante. Eu amo lidar com as pessoas, né? Com atendimento ao público, e na sua maioria, né? São pessoas de terceira idade. Aqui tem muito mais jovem do que Sesimbra, né? Mas assim, pessoas também, na sua maioria, muito educadas, e pessoas que, se você trata bem, né, você tem um retorno, né, você tem uma credibilidade ali, né, enquanto atendente. Então, tem sido uma experiência muito legal, embora, né, há mais ou menos um mês eu surgiu uma vaga no Talho e eu fui convidado para estar lá. E estou no Talho novamente, né? Assim, com uma experiência completamente diferente, porque é, a carne ela é mais fresca, né? É uma carne fresca que a gente lida, então vem peças para desossar, vem peças, né, para desmanchar. Então é outro nível, é outra experiência e graças a Deus, né, tenho aprendido muita coisa, né? Uma equipe aí muito boa de trabalho, né, que respeita muito e muito bom, né, muito bom mesmo. Então, assim, foi uma segunda grande mudança, né, de Sesimbra para Aveiro e graças a Deus que nós tomamos essa atitude, porque aqui, né, a porta de trabalho, você tem muito mais opções, né, e você percebe que, né, por ser muito mais urbanizado, um ambiente de muita fábrica, você tem muita opção, né? Então, assim, fica desempregado quem quer mesmo, porque constantemente, até hoje eu recebo, né, muita vaga, muita proposta de trabalho. Então, foi uma mudança muito boa, né? A experiência na casa compartilhada também foi algo assim bem bacana. A gente convivia com argentinos, com muito mais argentinos, né? E brasileiros também. Foi uma experiência, fiz amigos também bacana, né? Bacanas. Até entrevistei o casal de argentinos que teve lá. E tem um amigo muito bom também que foi feito lá, o Domingos, que é um amigo assim, um cristão genuíno, né? Um exemplo também de honestidade, ser humano muito bom. Deus muito bom sempre com as pessoas ao meu redor. E é isso, né? A gente saiu da casa compartilhada, né? Porque começamos a ter problemas também, né? O vídeo já está ficando imenso, né? Vou ter que fazer uma outra parte aí para falar um pouco disso, né? Desses problemas e falar também, né? Da questão da mudança, né? Grande que foi ter saído de lá e ter vindo para cá. Mas enfim, né? A gente aqui conseguiu, né, a possibilidade de fazer viagens também à Espanha, né? Conhecemos Madrid, conhecemos Vigo e são outras experiências também bem interessantes e que pesam muito, né, no fato dessa oportunidade, né, de estar convivendo né, com outras culturas. Eu acho que isso, até então, né, aliado à segurança de Portugal, a essa tranquilidade de vida, né, eu acho que tem sido assim os grandes benefícios dessa grande mudança. Então é isso, pessoal. Vamos terminar a parte 2 por aqui, né? E eu vou concluir, então, esses 4 anos de Portugal na parte 3 do vídeo, tá? Onde eu vou falar dessas viagens, vou falar dessa experiência na casa compartilhada melhor, por que a gente saiu, como a gente conseguiu, né, um apartamento aqui em Oliveira do bairro, né? Top, show demais, graças a Deus. É isso, até o próximo vídeo. Deus abençoe você, uma excelente nova semana, um grande abraço e deixe seu like aí, tá? Para nos ajudar no canal, ok? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.